Rocão da madrugada começou. Sai do caixão. As dores, as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas de solidão. As dores, as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas de solidão. Somos entregues à morte todo dia, por amor a ti. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Nunca, nunca. Agindo Deus, quem dirá? Diga! Agindo Deus, quem dirá? Agindo Deus, quem dirá? As dores, as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas e solidão. Somos entregues à morte todo dia, por amor a ti. Somos a geração que se levanta e nunca vai, nunca, Só sobrou uma firme da luta real. Eu verei minha vitória gloriosa no final. somos entregues à morte todo dia, por amor a ti. Sei que tava essa batalha protegido. Caiu o mil, a minha direita ou a esquerda não seria atingido. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. A minha rima é estratégia contra o mal. E a E o palavra que minha que espada para acontece? desfazer o caos. Sou guerreiro quando quero, fuzileiro de Jeová. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Já me vesti de capacete e armadura, cingi meus lombos com a verdade, sou da linha dura, guerreiro que não vacila e tem disposição, acerta o inimigo no queixo sem hesitar, sem vacilação, pois eu seguro naquele que luta por mim, em nome de Jesus eu vou até o fim, meu general que nunca mente lidera os crentes e diz que chego lá, agindo Deus! Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Nem a fome, nem o frio, nem a dor, Agindo Deus, quem impedirá? poderes desse tempo nem do porvir. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, Todo que é soldado do Altíssimo, vencedor em Cristo Jesus. Ninguém. Tem alguém dormindo ainda depois desse rock? Meio difícil. Difícil, né? Boa estratégia. Difícil. Energia pura. Verdade. É isso aí. Eu achei a estratégia do rock formidável semana passada, muito bacana. Sim, só não Ideia saindo do nosso assim, amigo Vinícius, lá de Orlando. Ideia perfeita, Vinícius. Legal. Gi, quer fazer o início aí? Fica à vontade. Bom dia, pessoal.
Vamos fazer uma oração. Se todos puderem fechar seus olhos, vamos nos conectar ao nosso Pai, nosso Criador. Senhor, muito obrigada por mais esse encontro memorável. Jesus, nós te celebramos nesta madrugada. Obrigada, Pai. Nos usa para ser a boca certa, para o ouvido certo, Pai. Que tudo que for ministrado aqui, Pai, que seja da vontade do Senhor e não da nossa. Temos uma programação, mas o Senhor pode desfazer tudo, porque é o Senhor que nós estamos celebrando aqui, Pai. Usa, Pai, o Emerson, que nós o convidamos para trazer essa palavra, que ele seja, Pai, a boca certa para o ouvido certo para todos nós nessa madrugada. A Ti rendemos graças, Senhor. Amém. Amém. Hoje eu convidei o Emerson, né, para poder falar um pouquinho para a gente. Emerson, pode ficar com a palavra. Quer coisa é chamar aqui. Hoje o Emerson vai falar pra gente, né? Na próxima eu espero que ele cante, porque que canção, não sei se todos tiveram a oportunidade de ver aquele videozinho dele que Deus deu para ele na última madrugada, que canção, né? Então temos aí uma música linda aí que deve ser lapidada para estar em breve em todos os lugares. Acho que mais gente tem que ouvir. Amém. Boa tarde, Emerson. Graça e paz, queridos. Tudo bem com todo mundo? Não tem outra forma de estar nessa madrugada abençoada. Só consegue força para se levantar e se ligar no trono uma hora dessa, quem está bem, né? Graças a Deus tem que estar forte, sadio para estar nessa madrugada. E é uma bênção, tá? Eu quero, inclusive, antes falar de como eu estava na semana passada, né? Eu tenho algumas cirurgias ortopédicas, né? E às vezes fica doendo bastante, me incomoda um pouco. E o meu trabalho depende muito dessa força física, né? Depende muito de eu estar bem para eu conseguir executar o meu trabalho como representante comercial. E viajo bastante, fico bastante em pé, carrego um certo peso, né, para levar o mostruário para dentro do cliente. E quando eu fico sentindo dores, eu fico pensando, poxa vida, eu tenho que melhorar por causa do trabalho, para mim estar bem para executar tudo que eu tenho que executar. Inclusive, para arranhar o meu violãozinho, eu tenho que estar com a mão bacaninha. E naquela terça-feira eu dormi muito, muito mal, senti muita dor, como há muito tempo eu não sentia no pulso esquerdo. Eu tenho uma artrodese no pulso esquerdo, estava doendo muito, eu dormi assim chateado, pensando, meu Deus, a idade vai chegando, né, vai pesando ainda mais. E quando veio a madrugada, despertou meu despertador, né, tocou. E eu vim, nem me lembrei de dor, e foi bem, bem gostoso. Quando vimos, já era 5h30, e o tempo batendo ali na mente. Quando foi falado ali, fugir é perigoso, eu já estava anotando umas coisas, eu anotei já pensando em música, e foi muito legal isso, porque em seguida eu levei meu filho para a escola, já voltei pulsando isso, e nem me lembrei de dor mais, e consegui escrever essa ideia do fugir é perigoso. E aí fiquei pensando, já com um certo medo da Gi me chamar para falar alguma coisa, né? Para dar a palavra, mas pensando, fugir é perigoso. Não tem como fugir, se ela chamar, fugir é perigoso. Enfim, foi bênção para mim, foi assim, uma quarta-feira muito legal e foi muito bom participar da madrugada. Foi um renovo para mim, né? Mas, enfim, estou hoje aqui com essa missão. Espero que Deus me permita falar alguma coisa que possa abençoar os irmãos. Amém? Amém. Nosso tema, inclusive, está dentro dessa ideia de fugir, né?
Na verdade, aqui nós temos, semana passada, nós tivemos um personagem que tentou fugir do seu chamado. E com a consciência, inclusive retrato isso na música, Jonas ficou com uma consciência tão tranquila, fugindo, que ele conseguiu dormir. Ele ficou em paz, e ele foi dormir. Só que em um dado momento ele percebeu, poxa, não dá para dormir, eu tenho que acordar, eu tenho que voltar para o caminho, eu tenho que voltar para o meu chamado, né? E nós vamos estudar um pouquinho sobre Abraão, que foi bem diferente. Abraão, de cara, ele estava pronto. Ele sempre estava pronto. Ele confiava sem duvidar, né? Então, vamos lá. Gênesis 22, do 1 ao 14. Os irmãos gostam de abrir, acompanhar? Como é que é? O meu já está aberto aqui. Amém. Amém. Seguindo aqui, então. Deus põe Abraão à prova. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou pelo nome e ele respondeu: eu estou aqui. Aqui está a nossa chave. Então Deus disse: pegue agora o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho em sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou seu jumento, cortou lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, e eu e o menino vamos ali para adorar a Deus. E daqui a pouco nós voltaremos. Abraão pegou lenha, o sacrifício, pôs nos ombros de Isaque, pegou a faca, o fogo, e os 2 foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: pai. Abraão respondeu: que foi, filho? Isaque perguntou: nós temos o fogo, nós temos a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar o cordeirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram a um lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar, arrumou a lenha em cima dele, depois amarrou Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Mais uma vez, Abraão respondeu: eu estou aqui. O anjo disse: não machuque o menino e não me faça mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não negou o seu próprio filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres em uma moita. Então Abraão pegou o carneiro e ofereceu em sacrifício no lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. O Senhor Deus dará o que for preciso. O nosso cerne é o eu estou aqui. Eu estou aqui. Abraão me surpreende com a forma que ele se posiciona quando é chamado. Ele, numa situação em que, na história, a gente não vê nenhum outro ser humano se posicionar de forma tão lúcida, de forma tão, com tanta certeza, ele se posiciona. Eu estou aqui e, sem questionar, ele vai fazer aquilo que está sendo chamado para fazer, está sendo ordenado. Nós vemos que isso acontece após
após a queda do homem, né, no Éden, Deus começa a traçar uma ideia, um plano de salvação para o homem, e a gente entende que começa ali com Abraão, né? Deus quer um povo forte, Deus quer um povo ligado a Ele, um povo santo, um povo, enfim, mais uma vez, né, um povo intimamente ligado a Ele. É aquela ideia, né, de liderança, que não se faz um projeto forte com pessoas fracas. E Deus queria ali levantar um grupo de pessoas, né, pessoas ligadas a Ele, que seja forte, que desse conta, né, desse projeto, conseguisse levar isso adiante com capacidade. Nós vemos, voltando no Abraão, conseguiram entender essa ideia de que Deus queria ali, começa ali o plano de salvação, e que para isso ele precisava de pessoas realmente íntimas dele. E aí ele tem essa necessidade, de certa forma, de colocar na pressão mesmo essas pessoas, ou essa pessoa que vai ser o pai dessa multidão, né? O pai dessa grande nação, que vai dar origem ali a toda a história que a gente conhece, né? Chegar em Davi, gerar já no caso de Davi, já geraram as tribos, no caso de José, né? Passar por todo esse processo para ter a descendência de Cristo lá na frente. E aí, voltando, inclusive, no personagem de semana passada, e comparando com Abraão não tinha nenhuma preocupação, nenhuma dificuldade em atender Deus. Ele conhecia esse Deus de forma íntima, né? Se a gente comparar com Pedro, por exemplo, enquanto Abraão diz, eu estou aqui, quando Deus chama Abraão para sacrificar o próprio filho, Pedro, por exemplo, pula fora enfim, por muitíssimo menos. Quando dizem, poxa, você parece com ele, você é um deles. Pedro, não, eu não conheço, né? Pedro tenta se esquivar. Tem uma diferença grande aí. Eu acho que muitas vezes a gente se parece muito mais com Pedro do que com Abraão, trazendo assim para essa conjectura. Ao invés de dizer eu estou aqui, nós dizemos eu não conheço, né? Eu falo muito, às vezes, em alguma oportunidade na igreja, eu falo sobre isso. Será que a gente está pronto para ser maltratado por Cristo, para aguentar as dores por Cristo, né? Cristo fala ali no final do seu ministério, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Mas vai chegar um tempo que vocês serão açoitados em praça pública, vocês morrerão em praças públicas por causa do meu nome. A gente tem visto o evangelho ser perseguido de forma sutil, e muitas vezes a gente que é evangélico, vendo essa liberdade sendo cessada e ficando calado, não se movendo. O mínimo seria a gente aproveitar ao máximo, enquanto a gente ainda pode se reunir em um aplicativo no celular, em um aplicativo, em um objeto tecnológico, né? A gente sabe que amanhã ou depois isso pode ser barrado com a maior facilidade. E a gente ainda perturbado por isso, né? Por estar louvando o santo nome do Senhor. Abraão não tinha problema com isso. E outros nomes, Paulo, por exemplo, né? Enfim. Abraão era acostumado a confiar em Deus sem vê-lo. Olha que coisa legal. Já os discípulos só aprenderam a confiar em Deus quando não tinham mais a presença física de Jesus. Parece que era meio... era fácil. O homem dos milagres está com a gente, né?
o cara que fala toda a virtude que a gente conhece está ali, olha ele ali. Então, não tinha uma necessidade, talvez, de ser tão forte, porque ele estava ali. Abraão não tinha isso. Abraão confiava porque estava nele mesmo. Ele era isso, ele era dessa forma. Por isso que ele confiava sem entender, né? E às vezes os discípulos, aqui focado em Pedro, né, que era mais enérgico, ele só conseguiu se despertar disso quando ele não tinha mais Cristo ali, quando ele não tinha mais esse conforto, ele não estava mais nessa zona de conforto, então ele teve que crescer. E aí, eu até escrevi aqui umas coisas, apontando que Pedro ficou tão bom nisso, que a Bíblia nos leva a entender que Pedro, até a sombra dele curava, passou a curar, né? Em um determinado momento para frente. Ele ficou tão cheio de poder, né? Cheio do poder de Deus depois que Cristo. Porque antes, quando Cristo é crucificado, eles ficaram meio que perdidos, voltaram a pescar, e, enfim, quando eles voltam para esse caminho, eles voltam, poxa, é isso aí, né? Vamos nos manter de pé, nós somos chamados, nós estamos aqui, Senhor, e vamos servir agora nós entendemos o negócio mesmo, vamos que vamos, né? E chega a um ponto tão máximo desse ministério de Pedro, né? Ele fica tão cheio do poder de Deus e conhecido que tentam, inclusive, comprar esse poder dele, né? Em Atos 8:18, quem estiver anotando aí, quiser anotar, Atos 8:18 diz que um cidadão chegou para Paulo e falou para ele, eu quero te comprar esse poder, para quando eu pôr a mão em alguém ou orar por alguém, esse alguém seja cheio do Espírito Santo, né? Lógico que Pedro repreendeu, mas o que eu estou apontando aqui é que Pedro, que antes negou, ele conseguiu dar a volta por cima nesse sentido e crescer e evoluir e se posicionar com o eu estou aqui. Muito massa. Abraão tinha prontidão e sensibilidade no chamado de Deus. Abraão tinha certeza de que o Deus Todo-Poderoso, que era Deus que estava falando com ele. Ele não tinha dúvida de que não era Deus. Embora também Jonas sabia, né? Jonas resolveu fugir, mas ele sabia muito bem, Jonas também conhecia a voz de Deus. Só que no coração de Abraão não havia espaço para dúvida. Interessante que muitas vezes isso acontece comigo, a gente já viu também tantas pessoas testemunharem, né? Deus falou nitidamente com ele fica na dúvida, como Gideão, por exemplo, né? Foi Deus que falou, mas ele, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero que o Senhor me prova aqui, né? Vou colocar uma lãzinha aqui fora, e se foi o Senhor, o sereno vai molhar só a lã e vai deixar ao redor. Eu não me lembro a ordem, né? Mas ao redor vai ficar seco. E aí aconteceu como ele pediu. Senhor, me desculpa, mas eu vou fazer mais uma prova. Agora eu quero o contrário. Molha o chão e deixa a lã seca. E a gente faz isso o tempo todo. Eu me lembro do Luciano Subirá contando uma vez que Deus pôs o coração dele para ele dar um abraço em uma pessoa naquele ambiente, ele ficou relutando e aquela voz foi intensificando, e ele não conseguiu segurar e foi lá e deu esse abraço. Essa pessoa estava orando, pedindo um abraço de Deus. Diferente de Abraão, a gente reluta às vezes, né? Será que é Deus que está falando? Será que não é carne, poxa, e tal? Mas isso é a gente estando muito desligado, né? Abraão era super ligado, Abraão era diferente, né? Abraão era diferente de tudo, da parentela dele, ele era um homem diferente no ambiente em que ele estava. E a gente precisa ser essa diferença, né? A gente é convidado a ser sal,
a fazer diferença mesmo, de verdade, mesmo sem ser percebido, sem ser visto, sem ser palpado, né? A gente tem que ser diferente, tem que ser essa luz, tem que ser esse tempero onde a gente está. Para isso que fomos chamados, né? Abraão cumpria muito bem com isso. No versículo 2 aqui, olha, então Deus disse, que o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá, ali na montanha em que eu vou lhe mostrar, queime o seu filho em sacrifício. Uma ótica humana tem um detalhe aqui que não fecha. Frisa claramente o seu único filho. Só que Abraão tinha também o Ismael. Não era? O Isaac não era, de certa forma, o único filho. Mas, se a gente avaliar legal, a gente percebe que tem coisa que é dádiva de Deus e tem coisa que é uma consequência de erros, consequência de minha decisão própria. E, de certa forma, o Ismael era isto. Ismael era um fruto de desobediência. Ele não deixou de ser filho de Abraão, mas não era aprovado por Deus. O cara aprovado por Deus era o Isaac. Por isso que Deus deixa claro o seu único filho. Porque eu não tenho compromisso com Ismael, eu tenho compromisso com a obediência. Com aquele filho da obediência. Com o filho da desobediência, eu não tenho, não. A desobediência, ela traz consequência, né? Não tem como fugir da consequência. Abraão não deixou de ser pai do Ismael, mas, em contrapartida, Deus não tinha compromisso com aquela desobediência. Eu fico imaginando que Abraão, ele não entendeu nada, né? Poxa, tem umas divergências aqui. Como assim Isaac é o meu único filho? Como assim? Ele não é o cara que vai ser pai de multidão, ele vai ser a descendência, né? A minha descendência através de Isaac. Não tem essa promessa. Eu sirvo Deus que não erra, não mente, não tem, né? Como assim? Agora Deus quer que ele seja sacrificado, né? Mas Abraão, né, volta a dizer, ele obedecia sem entender, não ficava procurando entender, questionando, enfim. No versículo 3, diz assim, no dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaac e 2 dos empregados foram junto com ele. No versículo 4, no terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe, então disse aos empregados, fiquem aqui, junto com o jumento. Cara, são 3 dias na estrada, passou por todo um processo de preparar a lenha, de preparar os utensílios, de levantar uma equipe, de organizar ali o seu transporte, preparar toda essa viagem. São 3 dias. Imagina o que passava pela cabeça de Abraão. Como é que... Cara, Abraão teve tempo para tentar fugir dessa missão. Se não fosse o Abraão, ele, nesses 3 dias, ele ia pensar 2 vezes. Né? Eu fiquei pensando, naquela venda que a gente não consegue concluir na hora. A chance dela sair entre os dedos um dia depois, ou não sei quanto tempo depois, é imensa. A gente se arrepende das decisões que toma. 3 dias depois, Abraão estava falando para a turma dele, é ali, naquele monte. É lá que eu e Isaac vamos cultuar o Senhor. Fiquem aqui, que nós estamos indo lá. E o massa disso tudo é que Abraão fala com essas pessoas que não tinham nada a ver com a história, não estavam no mesmo propósito, não iriam entender nada.
Ele falou com eles: fiquem aqui, e eu e o menino vamos ali para adorar. Ele não incluiu na história pessoas que não entenderiam a história, pessoas que não estavam no mesmo propósito, pessoas que não estavam. Eu gosto da ideia, né? Na mesma vibração, na mesma intenção ali, né? Ele não incluiu essas pessoas. Muitas vezes, eu, por exemplo, eu sou muito falastrão e acabo contando um projeto, contando uma coisa ou outra. Eu me lembro de uma grande decepção que eu tive agora, por último. Um amigo tinha um violão bem legal, um Takabine, né? Uma marca boa, uma marca legal. É um produto de um preço expressivo. Seria um violão de em torno de R$ 2.000. E é um amigo que ele não tinha, se fosse avaliar, ele não tinha condições de doar esse violão assim. E ele me deu o violão, ele me deu esse violão, me honrou, sabe? É um cara assim que eu gosto demais e isso aumentou ainda mais a minha admiração por ele se desprender, né, desse instrumento e tal. E é um bom instrumento. E quando eu fui comentar com um outro músico, um amigo, um irmão lá da igreja, e contar assim com muita alegria, foi a primeira pessoa que eu contei que havia ganhado esse violão e as condições, não teve a reação que eu esperava. Isso me deixou frustrado, me deixou um pouco triste, né? Em coisas tão simples, a gente é frustrado quando conta para uma pessoa que não está na mesma mentalidade, né? Não está na mesma vibração, não consegue se alegrar ali com uma coisa tão simples, tão pequena. Imagine em projetos grandes. Abraão e Isaac nos ensina aqui neste momento, às vezes, muitas e muitas vezes, escolher muito bem quem é que vai subir Moriá com a gente, quem é que vai participar de um momento de aflição ou de um momento de alegria, né? Me lembrei aqui agora de José, que falou demais para as pessoas erradas, né? Tudo bem que era um projeto de Deus, tudo bem que ele tinha que passar por tudo aquilo ali, mas tem tanta coisa que a gente pode evitar, não contando, não se abrindo, né? Não estou dizendo aqui que a gente tem que se fechar e não contar nada e tal. Tem pessoas muito que levam isso tão à risca que se tornam solitárias, né? Tudo que faz sozinho, faz com o seu próprio conhecimento, com a sua própria visão. Não é isso. Cristo tinha uma multidão que o seguia, mas ele tinha um filtro de 12 camaradas que ele escolheu para estar perto dele. Nesses 12, tinha 3 camaradas que eram inseparáveis, sempre estavam do lado dele, sempre estavam juntos, e etc e tal. E para afunilar ainda mais, a gente percebe que tinha algo diferente ainda com o João, né? Ele tinha a multidão da multidão, ele escolheu 12, dos 12 tinha uma pessoa, dos 12, 3, e dos 3 ainda tinha mais um filtro, né? E a vida da gente, ela precisa ser assim, a gente tem que ser amigo de todo mundo, mas pessoas especiais, às vezes não são todos que estão ali no seu hall de amigos, né? As pessoas que vão subir Moriá junto com a gente, as pessoas que vão se alegrar em tempo de alegria, as pessoas que vão ser conselheiras, que vão ser aquela boca de Deus mesmo, aquela coisa mais íntima, não são todos, né? Para que a gente se mantenha de pé no eu estou aqui, muitas vezes a gente precisa de conselheiros. E aqui não estou falando só no sentido espiritual, não, né? Nós temos aqui no grupo pessoas que são aconselhadas, por exemplo, pelo Pablo, né, em situações financeiras e etc. Se a gente for pesquisar na internet, por exemplo, nós vamos achar muita gente de confiança, não de confiança, né, que propõe prestar esse serviço. Mas Deus deixou para a gente assim, um exemplo fortíssimo, e
Eu sou bem apegado nesse exemplo, né, do filtro do próprio Cristo, de ir afunilando até chegar em João. Apesar de que seja o próprio João que fala que ele era o cara mais amado, né? Ele mesmo escreve sobre isso. Eu acho que ele não escreveria se não fosse realmente o cara mais amado. Talvez por ciúme, os outros que escreveram os evangelhos não colocaram lá. Poxa, Cristo realmente tinha um carinho especial por João, né? Ninguém escreveu isso além de João, mas eu acredito que sim. E sigo por aí, sabe? Tem pessoas que eu tenho ali como meus conselheiros e eu acho que isso é muito válido. Só que Abraão, ele conseguiu entender que aqueles 2 escravos não era para subir, era para ficar lá embaixo, era para ficar fora desta história, né? A gente percebe que Isaac, a única coisa que ele fala daqui um pouquinho, que ele pergunta, cadê o cordeiro, né? Nós temos aqui fogo, nós temos a lenha, nós estamos prontinhos. Isaac estava falando assim, pai, nós estamos prontos para fazer um sacrifício, mas não estou vendo o animal que será sacrificado, né? A única hora que ele fala alguma coisa é nesse momento ali, né? Pelo menos a Bíblia narra ali, somente isso. Eu imagino assim que Isaac, ele era um menino consagrado ao Senhor, ele tinha um propósito, um chamado, e dá a entender que ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem o propósito dele, ele sabia se posicionar muito bem, como diante daquele propósito, né? Eu sou esse escolhido e eu me comporto como esse escolhido. Ele não ficou questionando, poxa, não, pai, será que sou eu? Ô, pai, mas quem que nós vamos sacrificar? Eu vou sacrificar o senhor? O senhor vai me sacrificar? Que loucura é essa aqui, né? A gente vê Isaac certo da sua missão e Abraão vivendo a obediência sem restrição. Imagina, a gente que é pai, mãe aí no grupo, né? Alguém, Deus pedir o seu filho, né, para ser sacrificado. É uma loucura. Não tinha acontecido isso ainda, né? Deus não tinha pedido, embora talvez isso fosse uma prática pagã, uma prática né, satanista, né? As pessoas sacrificando filhos, sacrificando criança, ou talvez adultos também, para algum tipo de Deus, né? Para algum ídolo, enfim, Moloque, sei lá. Talvez isso já fosse uma prática, mas Deus nunca tinha pedido isso, Deus nunca tinha falado isso para ninguém. Vai lá sacrificar um ser humano, né? Não era uma prática assim que o povo de Deus conhecia. E, poxa, mesmo assim, Abraão se levanta, pega a lenha, se prepara, organiza tudo, e bora que só ele sabia daquilo ali. Bora que eu vou ter que sacrificar meu filho. Deus pediu. Loucura, né? Versículo 5, Abraão diz assim, olha, no finalzinho do versículo 5, ele diz assim, eu, menino, vamos ali e daqui a pouco nós vamos voltar. Isso aqui também é uma chave muito forte. Porque Abraão, ele tinha certeza. Eu tinha dificuldade de entender isso aqui até eu conhecer Hebreus 11. Hebreus 11, 18, né? Abraão tinha total certeza de que o Isaac ia voltar. Não é comum, não era comum. Abraão, ele era acostumado a sacrificar, adorar a Deus com sacrifícios. E Abraão sabia muito, mas muito bem, que o sacrifício não voltava para casa. O sacrifício era totalmente queimado, oferecido a Deus. Ele não voltava para casa. Ele não saía de casa levando o cordeirinho para o sacrifício
adorava a Deus e voltava com esse cordeirinho para casa. Ele sabia muito bem disso, que sacrifício não voltava para casa. E aqui ele está falando claramente, daqui a pouco nós vamos voltar. Tem tradução mais incisiva que fala, daqui a pouco eu e o menino voltaremos, algo mais ou menos assim. Então, Abraão, ele tinha mas tanta certeza da missão de Isaac, né? Do chamado de Isaac. Ele tinha tanta certeza que não era um Deus de mentira que ia pedir uma coisa agora e mudar de ideia e pedir outra coisa em seguida. Enfim, que Deus pedia, ele ia lá fazer e com convicção de que quem sabia o que estava fazendo era Deus, embora fosse muito bizarro, embora fosse completamente fora de lógica o que estava acontecendo ali, ele ia e fazia. E a fé de Abraão era tão grande, aqui em Hebreus 11, 18, até parte do versículo 19, que ele fala que, o escritor fala que Abraão tinha mas tanta fé, que ele acreditava que, ainda que Isaac fosse sacrificado, queimado ao Senhor, Deus podia ressuscitá-lo, trazê-lo do mundo dos mortos para cumprir o chamado. Né? A gente ouve muito falar disso, quem tem promessa não morre, quem tem promessa não morre. Né? Tem música falando disso, quem tem promessa não morre. Porque promessa de Deus não é promessa de homem. Se Deus falou, e é Deus mesmo falando, pode acreditar. Porque pode vir o que for, pode chover canivete, pode... o governo que a gente sabe que não vai dar certo, pode ganhar, não vai interferir, sabe? Pode haver doença, pode haver... enfim, o que for. Se Deus prometeu, vai cumprir. Não temos que entender como é que vai ser, que jeito que... As evidências dizem que não. Evidência para homem. Né? Quem quer estatística, evidência, são seres humanos. Deus não trabalha dessa forma, não. Né? Se acontecesse ali de chegar a sacrificar Isaac, as cinzas dele... voltariam se fosse necessário, né? Deus não iria julgar a promessa dele, queimar a promessa dele, né? Na literatura da palavra, dessa forma. E aí, gente, a gente percebe uma tranquilidade, uma paz no coração de Abraão, uma coisa muito louca. Qualquer pai, qualquer mãe entraria em desespero ali naquele Moriá, né? Diante daquela cena, um filho amarrado em cima da lenha, o fogo na mão ali, assistir aquela cena forte, pesada, qualquer um se desesperaria. Só que Abraão portava a paz que excede o entendimento. Eu falei muito sobre isso na pandemia, né? A gente via pessoas arrancando os cabelos, a gente via pessoas colocando 2 máscaras, uma já era terrível. Tinha gente que punha 2 máscaras, uma em cima da outra, aquela coisa, ninguém encostava em ninguém, um medo, uma coisa tão terrível. Eu ficava me lembrando, por exemplo, de Cristo, quando chegava num leproso, ele metia a mão no leproso e falava, vai ser curado, meu amigo. Cristo não tinha restrição quanto a isso. Cristo era um exemplo maravilhoso para a gente seguir aí nessa pandemia. A fé, aquela certeza de que 1.000 cairá ao meu lado, 10.000 do outro lado, e eu não vou ser atingido nisso aqui, sabe? Eu falo assim com muita alegria, muita gratidão a Deus, né? Eu, como representante comercial, viajei muito, só não saía quando fechava as portas das lojas, não tinha jeito de viajar, né? Loja fechada era ficar em casa, mas abriam as lojas, eu saía louco, igual um ratinho atrás de queijo, sabe? Eu amo trabalhar, eu amo o meu trabalho, eu gosto do que eu faço, e não fazer me intrigava, me incomodava, sabe? Abriam as lojas,
eu estava dentro delas, trabalhando, eu não perdi essas oportunidades. Para a glória do Senhor, eu não tive nenhum problema com a doença, sabe? Eu e a minha casa não tivemos, não pegamos. Se pegamos, a gente nem viu, a gente nem sofreu com isso. No princípio, quando todo mundo estava sem, ninguém sabia o que era, até que ponto isso ia, enfim, é lógico que a gente ficou um pouco apreensivo, sim, né? Mas logo em seguida eu ouvi um testemunho e eu peguei aquilo para mim sabe, e me agarrei naquilo com fé. A palavra diz que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E dessa forma eu fiz, sabe? Agarrei aquilo e usei como meu ponto, né, para ter esperança, minha chave para ter esperança, que a minha casa não seria atingida, que as pessoas ao redor que tivessem essa fé, que tivessem essa certeza, não seriam atingidas. Então nós vimos aqui Abraão, diante daquela pandemia que ele estava vivendo ali naquele Monte Moriá, se envolvendo de uma forma extraordinária, cumprindo o chamado de Deus. Eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Essa paz que excede o entendimento. Eu saí desse gancho, mas a gente via ali, né, durante a pandemia, muita gente sem paz, sem fé, sem segurança, morrendo de medo, e o medo ele mata muito mais do que qualquer doença. Eu tenho certeza que muita gente morreu, foi atacado, foi atingido porque estava com medo, porque já estava se arrastando, já estava de cabeça baixa, já tinha a imunidade já tinha acabado, não por doença, e sim por medo. Eu acredito que isso aconteceu, infelizmente. Foi uma doença, assim, terrível, que matou muito mais sonhos do que pessoas, infelizmente, né? E a gente percebia que todo aquele que tinha uma postura diante do Senhor, uma postura mais sólida diante do Senhor, não estava cabisbaixo. Não estava nem falando demais dessa doença, estava usando os protocolos porque tinha que usar mesmo, porque era quase, na maioria das vezes, era até obrigatório. Mas não porque aquilo era a fonte de segurança, porque a gente sabe que a nossa fonte de segurança não é isso. Essa fonte de segurança é a promessa de Deus sobre nós, e se não cumpriu ainda, como Paulo dizia, eu estou pronto para ser amarrado, aceitado, eu estou pronto para o que vier, eu estou pronto para viver, eu estou pronto para morrer, né? Eu fico lembrando daquele episódio da cobra, né? Paulo era tão seguro da missão dele, tão seguro do que ele era em Deus. Eu fico lembrando daquela cobra, né? Quando a cobra morde a mão de Paulo, Paulo sacode a mão e o bicho cai para lá. E eu fico imaginando que Paulo olha para ela, insatisfeito com ela, e pensa assim: cobra, você não sabe com quem você mexeu, você se lascou, né? Diante das dificuldades, muitas vezes a gente se abate, né, por um monstrinho à toa, né? Paulo, diante daquele bicho peçonhento que mataria, com certeza mataria aí muito marmanjo, muito. Se Paulo não tivesse a fé, não tivesse a certeza que ele tem, talvez ele teria sido letal para ele. Mas Paulo tinha tanta certeza de que quem era o dono do interruptor da vida dele, né? Imagina a nossa vida sendo um cabo na tomada. Quem tinha o direito de puxar esse cabo da tomada não era aquela cobra. Não eram os camaradas que aceitavam Paulo. Não era. O único que tinha e que tem, inclusive, nas nossas vidas, o poder de puxar isso da tomada é Deus. É Deus. Se a gente tiver a postura do eu estou aqui, não tem pandemia, não tem espírito de morte, não tem nada, sabe, que possa nos impedir de viver aquilo que Deus
tem para nós, se estivermos posicionados, né? Porque, olha só, eu já até atropelei essa ideia aqui. Deus nunca havia pedido que um ser humano fosse sacrificado. Aí a perguntinha intrigante: por que então que Deus pede para Abraão? Deus estava ali apontando, já estava anunciando o seu plano de salvação. Deus já estava apontando como seria, ele estava resumindo o contexto, ele estava apontando para Cristo. Um homem puro, um homem sem pecado, morrendo por toda a humanidade. Olha só, Isaac estava subindo o Monte Moriá, totalmente inocente do que estava acontecendo. O único que sabia claramente o que estava acontecendo era o pai dele, era Abraão. Ele estava subindo ali, olha aqui, anteriormente fala, aqui no 6, Abraão pegou a lenha do sacrifício e colocou nos ombros de Isaac. Isaac estava subindo o Monte Moriá, levando a lenha do seu próprio sacrifício nos ombros. Aqui a gente vê claramente Deus apontando Cristo. O Isaac representando Cristo. E morreria lá na frente, morreria pela humanidade, seria o sacrifício vivo. Então a gente percebe aqui o Isaac totalmente inocente do que estava acontecendo, subindo a montanha e levando a lenha do seu próprio sacrifício. Em seguida nós vemos Cristo, inocente de pecado, levando sua própria cruz, a cruz da sua crucificação. Aí sim, esse foi o Salvador, esse foi o fechamento desse plano de salvação, que começa com Abraão. Deus vem tratando tudo isso, vem preparando essa geração, essa nação, né, que foi startada ali com Abraão, uma nação, e aí já nos inclui, né, como filhos co-herdeiros disso, né? Herdeiros, na verdade, dessa salvação, filhos adotivos, né? Porque somos gentios, não somos descendentes direto de Abraão, mas nos tornamos a partir da morte de Cristo. Aquele que tem Cristo como seu Salvador, ele se torna um filho, né? E Deus estava falando com Abraão dessa multidão, dessa turma mais numerosa que as estrelas, que as areias do mar. Ele estava nos incluindo nisso, né? Os salvos em Cristo Jesus. Cá no 7, né? O menino fala, já atropelei essa também, né? Mas o menino vai falar com o pai: o pai, cadê? Nós estamos aqui com tudo, não temos o cordeiro, temos todos os aparatos para um sacrifício, mas nós não temos o cordeiro. Cadê o cordeiro? Abraão, com a paz que excede entendimento, Abraão fala para ele: filho, fica tranquilo, porque no momento certo Deus proverá. Eu me lembro, eu estava preparando isso aqui, me lembrando do Vicente. Vicente é lá de Senhora do Porto, é um homem muito interessante, sabe? Ele tem uma ligação com Deus muito bacana. E o Vicente já ia casar uma filha. A filha dele iria casar e uns 6 meses antes, ele falou com Deus, ele começou a falar com Deus: o Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar um terno, para alugar um terno, eu não tenho dinheiro, mas eu sou um servo do Senhor, eu trabalho na sua obra e eu acredito no seu milagre, eu acredito que o Senhor está comigo, eu acredito que o Senhor resolve as minhas causas, isso é impossível para mim, para o Senhor não é. E ele, ao longo dos meses, ele veio falando com Deus sobre isso.
e quando estava aproximando, a esposa falou com ele: ô Vicente, eu não estou te vendo correr atrás do terno, como é que você vai fazer? Como é que vai ser isso aí? Você não pode fazer dessa forma, você tem que dar um jeito, né? Você tem que alugar esse terno, comprar, não sei o que você vai fazer não, mas você precisa. E o Vicente está ali, está nessa, pensando, falando com Deus, falando com a esposa. Fica tranquila, Deus vai prover. Pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. E os dias se passando, eu acho que agora, nesse final, já eram dias, já estava no mês de casar a filha, e o Vicente está ali firme na fé, falando com Deus, que era dele essa causa, que era ele que ia prover, que ele não tinha como, e etc. Eu sei que pouquíssimos dias antes do Vicente, da filha casar, lá é uma estrada que liga Guanhães a Belo Horizonte, é uma estrada muito movimentada, é uma MG, mas ela é muito movimentada. Se eu não me engano, aparece alguém desconhecido, alguém que estava passando por ali, entra na cidade, pergunta quem é o Vicente. Todo mundo conhecia, que a cidade é muito pequenininha, se chama Senhora do Porto. Márcio deve conhecer lá, né, Márcio? Pertinho de Guanhães. Conheço, sim. Conhece. É muito pequenininho, então todo mundo conhecia o Vicente. E chega um homem desconhecido com um terno para doar para o Vicente, que esse homem tinha sentido no coração de doar um terno para um Vicente que morava naquela cidade. Detalhe, o terno era do tamanho exato que o Vicente queria, que o Vicente precisava. Então, é uma coisa assim, surreal, de um exemplo de dependência, de certeza de que Deus vai resolver. A gente não tem, não consegue, são poucos que têm esse equilíbrio, né? De se posicionar. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. E eu estou precisando disso, eu tenho essa necessidade, eu tenho aquela, eu confio que o Senhor vai resolver. A gente faz igual o Isaac mais a Sara fizeram, o Abraão mais a Sara fizeram, antes de ter o Isaac. Vem a sugestão de ter, então, o tal filho com a escrava. A gente vai buscar alternativas aleatórias, diferentes da vontade de Deus. Deus falou que vai ser desta forma, você já consagrou, você já posicionou da forma que você, né, deseja que seja, e aí quando você vê que não está acontecendo, você vai lá e toma as rédeas e molda o plano de novo, muda o plano. Você cria o plano B, nós criamos o plano B. Vicente não criou o plano B, não existia um plano B. O plano certo era o plano A, a vida inteira, desde quando ele consagrou aquela necessidade. O plano A era o único plano que existia. Enquanto aquilo não se realizou, não existia outro plano, não tinha outro, né? Nós vemos claramente Abraão e Sara lá atrás, indo na contramão do plano. Deus falou, a Sara vai ser mãe. Você, Abraão, vai ser pai. Eu entendo que eles não queriam ficar ali de braços cruzados, né? Abraão e Sara, eles foram, se não me engano, 14 anos. Quem tivesse informação pode se manifestar aí. Se eu não me engano, são 14 anos que eles ficam esperando por esse filho, e a idade chegando, eles já eram velhos, inclusive, e a idade está mais ainda, cada vez mais impossível. E aí, até de Sara essa ideia, vai lá e tenha esse filho, então, com a escrava, porque eu não vou poder te dar esse filho, eu não tenho condições biológicas mais de te dar esse filho. Mas o plano não era esse. Deus falou que ia ser através de Sara que viria o menino, né? Que continuaria essa descendência, né? Se fosse nos dias de hoje, a gente ia querer negociar. A gente ia querer levar um cordeirinho disfarçadamente, levar uma pombinha num embornalzinho. A gente iria querer negociar com Deus. Poderia ter... Abraão, ele poderia sim ter tentado negociar com Deus, mas Deus queria a única coisa que Abraão tinha de mais valioso,
Não é que Abraão não tinha animais a serem sacrificados. Tinha uma coisa diferente aí. Abraão, ele nem pensou em negociar, né? Eu acho que nos dias de hoje a gente iria negociar com Deus. A gente ia, Senhor, poxa, vamos trocar. Deixa eu levar aquele cordeirinho né? Ganhador de troféu. Vamos lá, deixa eu levar aquela outra coisa. Vamos trocar aqui, né? A gente tem, enfim, é uma fraqueza muito grande, né? O Senhor, talvez seja por isso que Deus nunca mais pediu algo tão grande, tão forte, porque não parece ter, né? Não parece ter, infelizmente. Abraão foi até as últimas consequências, porque ele conhecia o Deus da provisão. Isaac nasceu como um cordeiro de Deus. A Bíblia não diz se ele relutou contra o sacrifício. Parece que ele estava disposto a morrer, se isso fosse preciso. Parece que Isaac estava pronto ali. Se fosse necessário morrer para cumprir o meu chamado, se Deus está falando que é para ser sacrificado, então eu vou, né? Não dá para perceber se Isaac relutou, se Isaac chorou, se Isaac... Enfim, o texto não nos mostra isso. O texto mostra dois camaradas equilibrados, com a paz que excede o entendimento, sabendo muito bem o que estavam fazendo. Estavam cumprindo ali um chamado de Deus, cumprindo ali com o que Deus tinha ordenado, sem questionar. Em Atos 21, 10, 13, é que Paulo diz assim, olha, eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém por causa do Senhor Jesus. Era mais um, assim como Isaac estava pronto ali, se fosse necessário para morrer, Paulo também estava pronto para morrer. E depois os discípulos, né, quando eles entenderam direitinho o seu chamado, eles também ficaram tranquilos quanto a morrer, né? Não era mais um problema para eles morrer. Primeiro Pedro, por medo da situação, por medo de ser pego também, assim como Cristo já tinha sido, ele falou, não, eu nem conheço ele, tem no final lá, ele fica até irado, ele fala né, até espraguejando, eu não conheço esse homem. Para de falar isso, que eu não conheço esse homem. Mas, no fundo era tudo medo. Quando o Pedro entendeu direitinho sobre morte, né? Que não era tão ruim assim como o Paulo mesmo diz, viver para mim, de certa forma, o Paulo estava dizendo, viver para mim é até prejuízo. Porque se eu for embora, eu vou para a glória, eu vou viver com Cristo, vou estar lá junto com ele, e para mim seria até melhor, seria mais lucro se ele me chamasse. Mas se ele quer que eu fique por aqui, ele tem um propósito e eu vou cumprir com esse propósito, não importa o que vem, o que tem que ser, né? Eles venceram essa questão da morte. A gente percebe na história de Abraão e Isaac, além de Deus estar ali apontando o plano de salvação, né, mostrando Cristo através de Isaac, mostrando o que Cristo passaria através do que Isaac passou ali. Deus mostra, a gente percebe que Deus não estava querendo, não era Isaac, Deus queria era Abraão. Era um teste de entrega do Abraão. Deus queria de Abraão, era o eu estou aqui. Deus estava querendo de Abraão, era isso. Queria saber se ele realmente estava ali. Queria saber se ele realmente era forte o suficiente para integrar a equipe. Queria saber se ele realmente tinha potencial para integrar a essa equipe. Deus estava dizendo... Quando Deus chama Abraão para entregar o próprio filho dele,
ele não estava querendo o filho de Abraão, ele estava mostrando: Abraão, é isto que eu vou fazer. Pode parar, não precisa você fazer. Deixa o menino vivo. Eu vou fazer exatamente isso. Sinta, Abraão, na pele, como pai, sinta na pele o que eu vou sentir. Sinta, Abraão, exatamente o que eu vou passar. Você não precisa entregar o Isaac. Eu vou entregar o meu. Deixa comigo. Deixa com o pai. Então Abraão olhou em volta e viu um cordeirinho preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o cordeirinho e ofereceu em sacrifício no lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus proverá, se for preciso. E por isso até hoje, naquela montanha, o Senhor Deus dá. Até hoje, até hoje, o povo diz. É por isso que até hoje, fechando o 13 aqui, o 14, é por isso que até hoje o povo diz: naquela montanha, o Senhor dá o que é preciso. E a gente conclui vendo que o cordeirinho, aquele cordeirinho que Deus providenciou ali, ele substitui o humano. Ele substitui Isaac. Deus, mais uma vez, apontando para um cordeiro que ele ofereceu, substituindo a morte de todos nós, que é Cristo. Cristo morre na cruz e aqueles que estão nele estão livres do ranço do pecado do Adão. Aí entra, a gente é bem adultinho para entender isso legalzinho. Não é que a gente vai parar de pecar e tal, mas a gente tem, mesmo que pecadores, né, nós temos esse selo, nós temos esse passaporte, né, estando em Cristo, nós temos a salvação. E a gente conclui vendo um cordeiro morrendo no lugar de um humano. O sacrifício, na verdade, era o filho de Abraão. Não era o filho de Abraão, o sacrifício era Jesus Cristo, filho de Deus. Escrevi umas coisas aqui, só para fechar. Deus pede umas coisas impossíveis. Né? Um pai entregar o filho, um pai ele mesmo sacrificar, ele mesmo pôr fogo no filho, né? Deus pediu Isaac, o único filho de Abraão, o filho amado, filho da promessa, e pede o próprio Abraão ir lá fazer todo o processo. Nós temos outro ponto de uma outra loucura acontecendo, né? O profeta chega na casa da viúva e fala para ela: vai lá, pega a farinha toda que você tem, faz um bolo para mim, traz que eu vou comer ele. E depois que isso acontecer, eu vou, né? Deus vai fazer um milagre aqui. Deus pega os únicos 5 pães e os únicos 2 peixinhos que tinham ali para aquela multidão absurda, né? A única coisa que tinha ali talvez para aquelas pessoas, para aquele grupinho pequenininho, né? Poderia alimentar. Jesus vai lá e pede: não, traz isso aqui. O homem ia olhar e falar: não tem lógica. Eu imagino Pedro, o quanto ele murmurou. Não tem lógica o que Cristo está pedindo aqui. Agora ele fez doideira, tirou o pãozinho dos meninos ali, poxa vida e tal. Mas não, mais uma vez ele pega ali algo absurdo e transforma, e faz algo surreal. Quanto ao eis-me aqui, né, nós temos 1 Samuel no capítulo 3, Deus chama Samuel fica na dúvida se é Eli, quem é que está chamando e tal, mas Eli, que já conhecia essa voz, nós estamos falando de Abraão conhecer a voz e praticar. Eli era um exemplo de quem conhecia essa voz, mas já tinha enferrujado. Eli já não era um postergador na presença de Deus, já não levava a coisa a sério mais. Tinha deixado a iniquidade tomar conta da casa dele. Eli já não estava vivendo o propósito mais, mas ele conhecia, né? Quando Deus chama a Samuel,
quem fala para ele, para Samuel, que era Deus que estava chamando, é o Eli. Eli conhecia, só não vivia, só não praticava. Que isso sirva de exemplo para a gente, que a gente possa acordar, né? Deixar de fugir, né? Então, Samuel, fechando aqui, Samuel fala: eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Pode falar que eu estou te ouvindo, né? Samuel virou um grande homem na presença do Senhor a partir daí. Quando ele se posicionou, quando ele entendeu que era Deus falando, quando ele conheceu, reconheceu essa voz, tudo mudou para ele. Ele deixou de ser um menino e virou o grande homem de Deus que a gente conhece. Então é isso, finalizando aqui, foram apenas exemplos aonde, em meio a circunstâncias dificílimas, pessoas de Deus se disponibilizaram com o eu estou aqui. Amém? Amém, Emerson. Obrigado pela palavra, viu? Palavra maravilhosa. Amém. Eu fico refletindo bastante, né, sobre essa história de Abraão. Abraão, ele confiava tanto em Deus, que ele simplesmente não acreditava que Deus estava pedindo demais para ele, né? Deus estava pedindo o único filho dele, filho da promessa. Ele acreditava tanto que ele não achava que isso era demais. Deus estava E pedindo aí, tudo. exatamente, aí eu fico refletindo na gente, né? E nós? Quantas vezes a gente sente que Deus está pedindo algo e a gente acha que aquilo é muito que ele está pedindo, né? Abraão ali, ele foi capaz de demonstrar obediência para Deus dentro de si mesmo, né? E é justamente isso, né? A fé verdadeira, ela age na palavra de Deus mesmo quando aquilo parece ser irracional, né? Tipo, nossa, não tem nada a ver isso. E muito bem colocado por você, ele acreditava tanto em Deus, que ele falou lá para os servos dele que ele e Isaac retornariam. Ele não sabia como, mas ele acreditava tanto, até mesmo no poder lá da ressurreição, né? A confiança dele era tão grande. E eu sempre gosto de ver, assim, os dois lados, né? A gente está falando de Abraão. E aí quando você pega e vai falar sobre Isaac, poxa, Isaac, ele não era um garotinho de 2 anos, ele já era um rapazinho ali, né, que seria capaz de resistir. Será que se seu pai te pegasse hoje para te sacrificar, amarrar você, que até durante o caminho é uma coisa, mas e aí, na hora que está te amarrando lá no altar, será que você vai resistir? Né? Então, ele poderia ter resistido, né, mas ele foi ali uma figura que ficou à disposição de Cristo para se submeter ali aos planos do pai dele, né? Então, assim, assim como Cristo se disponibilizou para a gente, Isaac estava lá. E aí, será que você também não é o Isaac hoje? Será que você está se disponibilizando para um plano maior, confiando em Deus, ou você está resistindo, né? Então, a gente tem muito que aprender com essa narrativa toda. A gente vê que Deus, ele realmente tem que ser o primeiro nas nossas vidas. E muitas vezes ele prova a gente, pedindo para a gente aquilo que é mais precioso para nós. E aí eu faço uma pergunta aqui agora, para refletir. O que hoje é mais precioso para você? Aí você fala, não, é minha família, tal. Tá, vamos falar de uma coisa aqui que é preciosa, que hoje você pode pegar aí a moeda mais cara do mundo, que eu sei que nem é o dólar, nem o euro, parece que é uma outra moeda aí, né? Tem uma moeda muito forte, mas que ela não compra. É o tempo, né? Então, muitas vezes, Deus está pedindo só o seu tempo, que hoje, de fato, é o que você tem de mais precioso, porque você não compra com nada, com dinheiro nenhum. E quanto você está disposto a sacrificar do seu tempo para ele, né? E essa palavra, Abraão não foi chamado pai da fé à toa, né? A gente viu que ele foi chamado pai da fé justamente porque ele obedeceu a Deus.
E aí, você citou aí Hebreus, e lá em Hebreus 11:6 está falando, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos que a gente nunca perde por confiar em Deus, né? E a gente não tem que negociar aquilo que você falou. Negociar não faz sentido, né? Até porque, quando você tenta negociar, você fala assim, Deus, mas se o Senhor me deu, por que não faz sentido eu te devolver isso? Tal? Mas muitas vezes vai ter que ser assim. E não tem que procurar alternativas, né? Você falou de alternativa, e de fato, as alternativas, elas geram consequência. A desobediência, ela gera consequência. A gente já até falou sobre isso no encontro, acho que foi um encontro semanal aqui em casa, que sobre essa questão de consequência. Às vezes Deus tem uma promessa na sua vida, você quer atalhar, né, digamos assim, e assim como Abraão e Sara resolveram para ele cumprir a promessa dele ter um outro filho, né? Mas esse não foi o filho da promessa, tanto que Deus pediu Isaac. Ismael não era o filho da promessa, Ismael foi o filho da desobediência que gera consequência até hoje. Foi a partir daí que nós tivemos aí duas nações que se apareceram a partir de Ismael e de Isaac, e que até hoje a gente colhe as consequências disso. São as guerras que nós temos aí no mundo árabe, né? Se você estudar um pouco isso. Então, assim, de verdade, que nós possamos confiar em Deus. Os códigos que eu peguei, né? Confiar em Deus, que Ele provê tudo. Que a gente não tente criar alternativas, porque a desobediência gera consequência. É verdade. E que a gente não tente negociar com Ele. É, assim, palavra maravilhosa. Eu teria um monte de código aqui para poder compartilhar coisas que eu fui pegando. Amém. Mas acho que foi muito, muito bom aqui. Eu vou deixar aberto aí também para outras pessoas quiserem comentar. Fiquem à vontade. Você estava falando de tempo, eu estava lembrando aqui, eu até peguei aqui para lembrar quem era. Lutero, aí vi aqui que é Lutero, que diz o contrário. Hoje a gente tem tanta coisa para fazer e a gente justifica que não se conectou com Deus, não gastou o tempo, não aplicou o tempo em Deus, porque o tempo está curto, né? Porque eu tive pouco tempo. Mas Lutero tinha uma frase dizendo assim, olha, eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu passarei as 3 primeiras horas orando para que eu dê conta daquilo que eu tenho que fazer. Né? Era surreal isso aí. Ele conseguia porque ele parava tudo e ia orar. Não, deixa lá. Não, eu preciso de 35 horas para dar conta, mas eu vou gastar 3 das 24 que eu tenho aqui e Deus vai fazer um milagre com o resto, né? É isso aí. A frase ficou muito feia, né? Deus vai fazer um milagre com o resto. Deus faz milagre com o resto. Corrigindo aqui. Deus vai fazer um milagre. Ele faz com tudo. É. Mas fiquem à vontade aí, pessoal, caso alguém queira comentar. Tá todo mundo quietinho hoje. Gente, eu fiquei bastante apreensivo para isso aqui, né? A Silmara quer falar. Pode falar, Silmara. Desculpa. Seu microfone, Silmara, abre para nós. Foi? Agora sim. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Silmara. Que bom. Tudo isso que o Emerson falou me fez refletir bastante com relação ao que a gente está fazendo em secreto com Deus, né? O que a gente está fazendo em secreto? Abraão fez tudo em secreto, ninguém sabia o que ele estava fazendo, mas Deus sabia.
Será que muitas vezes a gente não se preocupa em fazer o que os outros estão vendo que a gente faça, ao invés de se concentrar no que Deus está vendo que a gente está fazendo em secreto com Ele, em obedecer em secreto com Ele? A gente não precisa fazer para o mundo, a gente precisa fazer para Ele, porque nós somos filhos da eternidade, né? Então, às vezes, esse anseio de mostrar, de necessidade, porque querendo ou não, é aquilo que eu já falei, né? A gente, por ser humano, a gente tem necessidade de ver, né? É um instinto da carne, né? Em ver resultado, em ver a pessoa, em falar para alguém, ouvir alguém falando que a gente está fazendo tal coisa. Mas quando a gente chega no estágio do relacionamento, de entender que o que realmente importa é o que a gente faz em secreto com Deus, porque Ele está vendo tudo e vendo todas as coisas, principalmente o lapidar do nosso coração, a gente sente essa paz interna que, quem sabe, foi a paz que Abrão sentiu também. E nós acabamos nos tornando mais sensíveis ao Espírito Santo, de realmente entender e ver o direcionamento que Ele está nos dando. Porque muitas vezes essa coisa de ficar no externo acaba nos confundindo internamente e nos afastando dessa sensibilidade. Então, me fez conectar muito com essa intimidade secreta que Abrão tinha com Deus, que é a mesma intimidade que a gente tem hoje, mas muitas vezes o mundo turbulento, o mundo de muita informação que a gente tem hoje, nos confunde e acaba nos fixando muito no externo, né? E achando que, tipo, é fora, é o que vai acontecer fora. Muitas vezes Deus vai fazer milagres em silêncio com a gente, que só a gente vai ver. E só a gente vai se alegrar com Ele. Por mais que ao nosso redor ninguém está vendo aquilo, mas tu está conseguindo ver pelo olhar do Espírito Santo que habita em ti. E tu tem que ficar em paz com isso. E aí sim, Deus sabe que tu está conectado com Ele, porque tu não estás esperando do homem. Tu estás conectado com Ele, vendo o que está acontecendo, né? Era isso que eu queria acrescentar nisso que ele falou hoje, no Emerson. Obrigada, tá? Obrigado, Silmara. Nada, querida. Mais alguém quer comentar algo? Então, se ninguém for comentar nada, eu vou orar, agradecer a Deus. Deixa eu Amém. comentar um pouquinho, eu tava esperando. Ah, Tava pensei que você esperando não o ia falar pessoal mais falar. nada, não. Esperando o pessoal falar, né? Emerson, quero te agradecer por ter aceito esse convite. Realmente, assim, essa palavra é abençoada mesmo. E tem muito a nos ensinar. Eu anotei aqui algumas coisas que eu peguei, algumas chaves que eu quero compartilhar. É que Deus não tem pressa, né, em fazer aquilo que Ele tem promessa em nossa vida. Você estava comentando que Sara, né, com dúvida, que ela esperou 14 anos, na verdade foi 40 anos. E um ano para a gente não quer esperar, né? Imagina 40, quando ela recebeu a promessa que ela ia ter um filho. Mas, muitas das vezes, a gente quer fazer na força do nosso braço, né? Eles foram lá, tentaram resolver lá, tendo Ismael, né? Com a concubina. Enfim, isso nos deixa uma grande lição, né? A gente não tentar fazer na força dos nossos braços, né? Para realmente a gente confiar. Isso é a dependência do Senhor. E que o Senhor recompensa a nossa obediência, né? Porque assim como Ele proveu o cordeiro, Ele também vai prover nosso pão de cada dia, nossa necessidade diária. Porque eu sempre falo, né? Se Ele cuida até dos passarinhos, dos lírios dos campos, quanto mais das nossas necessidades, quanto mais da gente, nós que somos filhos amados, queridos, escolhidos, quanto mais nós. E outra chave que eu peguei é que Deus nunca se esquece de nós, nunca. Nós que temos que fazer a nossa parte, né? É isso aí que a Silmara falou. Olha só que poderoso que ela falou. Fazer o secreto é o que importa. Uau, peguei essa chave aí, Silmara. O que nós estamos fazendo no nosso secreto, né? Essa busca que vai nos levar na nossa promessa, né? E o Senhor cumpre o que promete. É só a gente descansar mesmo e confiar. E são essas chaves que eu peguei. Muito obrigada, Emerson. Mais uma madrugada com Deus abençoada. Obrigada a todos, né, que participaram conosco. E se ninguém tiver mais nada para falar, se alguém puder fazer a oração. Você falou que vai fazer mais essa oração?
Ah, vai que alguém se candidata aí, pelo menos fazer uma oração de encerramento. Podem ficar à vontade. Só tá muito quietinho. Alguém quer fazer oração de encerramento para nós hoje? Tem dia que todo mundo quer falar, né? É. Eu faço. Vamos lá Bora. ver. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez por uma madrugada onde a palavra viva foi lançada em nossos corações. Nos reveste, Senhor, com as suas armaduras para que a gente possa viver esse novo dia. O ano ainda não encerrou, temos alguns dias ainda pela frente para caminhar. Nós aguardamos em Ti a resposta de todas as coisas. Assim como foi falado, Senhor, queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos de todos os ensinamentos, de todas as vontades, de todas as verdades, e nós queremos viver a Tua presença, o Teu amor, o Teu carinho, o Teu toque. O Senhor fala conosco, que a gente possa entender, Senhor, estar totalmente sensível à Tua voz, ao Teu Espírito, ao Teu toque. Eu declaro na vida das pessoas aqui, Senhor, experiências novas, Pai, com o Senhor. Que as pessoas comecem a entender o verdadeiro relacionamento com o Senhor. Que as pessoas possam viver, de fato, aquilo que a Tua palavra diz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cada um seja despertado para o novo tempo. Que Jesus Cristo seja o centro de cada um de nós. Que o verdadeiro Natal, Senhor, possa fluir. E que o ano novo seja todos os dias pela manhã, quando a gente abrir os nossos olhos, possa entender que é mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para caminhar e cumprir o ID, que é para isso que o Senhor nos chamou aqui. Graças te dou pela vida do Emerson, Senhor. Declaro sobre a vida dele novos caminhos, novos começos, um novo tempo, Senhor. Usa, Senhor, a vida desse homem com canções novas, com palavras novas. Senhor, usa, Senhor, a vida dele assim como o Senhor usou essa madrugada. Pai, glorifico a Deus, Senhor, seu santo nome, pela vida do Márcio e da Gislaine. Porque o Senhor é bom, o Senhor cuida dessa família. Sobre os filhos dele existe o cuidado do Senhor. Sim, Eu declaro, Senhor, sobre a vida deles, Pai, para que eles possam continuar em todo o tempo, levando o teu santo nome. Cada um aqui que se sentiu tocado por essa palavra, cada um aqui que se sentiu movimentado, possa trazer um testemunho vivo, e levar até a Gislaine, até o Márcio, e a gente declarar quão bom o Senhor é sobre as nossas vidas. Glorifico o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já é. Já é. Pessoal, façam. Ah, print, Márcio. Ah, é. Quem puder, abre a câmera aí pra gente tirar aquela print bonita pra postar lá no Instagram. Depois vocês entram lá, comentem, compartilhem, fala qual foi o código que pegou aqui. Vamos lá, ó. Todo mundo, sorriso. 1, 2, 3 e... Aê! Legal. Todo mundo tem que ficar com o olho aberto. Só eu que posso ficar com o olho fechado, viu? Porque o meu já não abre mesmo. Gente, façam todos um excepcional dia. Deus abençoe. Que possamos sair daqui cheios e transbordar cada vez mais na vida de outras pessoas. Espero vocês no próximo encontro e trago um convidado para receber da palavra do Senhor também e ser impactado. Tá bom? Fiquem com Deus, Emerson. Obrigado por tudo. Excelente semana, meu Amém. amigo. Obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom a gente estar junto. Demorei a começar a participar, mas se Deus quiser, eu quero continuar participando aqui com vocês. É muito gostoso. Mais uma vez, 1h30 virou fumaça aqui, muito rápido. Verdade. Bom, Verdade. muito bom. Verdade, passa muito rápido. E é bom que a gente já comece com a energia lá em cima já. Muito bom. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima semana. Deus abençoe. Amém. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Paz. Amém.
5h30 da manhã, maluco.